gente fala na fase... Na verdade, quando se fala no novo Código de Processo Civil, a grande mudança que eu vejo do código, e eu sou professora há bem mais tempo, né, porque as meninas aqui são meninas, eu já estou há mais tempo na docência, eu sempre brinco com os alunos, eu dei aula no Código Civil de 16, daí você já começa a tirar o tempinho que faz. Então, assim, ó, quando eu comecei a estudar processo civil, que na graduação sempre foi a disciplina que eu gostei, pasmem, mas eu adorava processo civil, eu estudava um processo civil muito hierarquizado, um processo civil muito valorizado, onde o direito material, o bem da vida, como diz o professor Marinoni, era desvalorizado, menosprezado. E quando surgiu esse novo Código de Processo Civil, eu verifiquei que o legislador teve uma preocupação de colocar o processo no seu devido lugar. De dizer, processo, você é importante, nós precisamos de você, mas você não pode ser onipresente, onipotente e tudo que é poderoso. Você tem que se colocar no seu lugar. O que nós precisamos realmente é fazer com que aquele que é o detentor do direito possa realmente alcançar esse direito. Então, a sistemática do novo Código de Processo Civil, ela vem no sentido de valorização do mérito e aproveitamento dos atos processuais. E eu, como professora da graduação, na fase recursal, eu me deparei com mudanças estupendas quando se fala nessa proteção do mérito. Onde, algum tempo atrás, eu ministrava minhas aulas dizendo que se acontecer uma vírgula, faltou o ponto, está tudo acabado, como, por exemplo, no agravo de instrumento, o código mandava juntar peças obrigatórias e o tribunal manda juntar necessárias. E daí, quando eu chegava com cópia integral do processo, a secretaria me dizia, mas, doutora, vai juntar isso tudo? Aham. Para não ter problema de faltar uma vírgula. Então, era aquele medo que vivíamos de que, se eu esquecer um ponto, está tudo por água abaixo e eu comprometi totalmente o direito do meu cliente. Então, essa valorização do mérito, eu vejo que foi uma das grandes mudanças que nós tivemos importantes dentro do Código de Processo Civil. Olhar com carinho o bem da vida, porque o bem da vida é os R$100.000, a declaração do divórcio ou a dívida de R$100, que o crédito de R$100 que eu estou cobrando. Nós temos que cuidar que para as pessoas que estão ali frente do Poder Judiciário, o que elas estão pedindo é importante. E é esse o cuidado que nós temos que ter. No segundo momento, o que eu verifiquei na fase recursal é que houve uma adequação ao processo eletrônico. Onde o processo antigo ele surgiu num outro momento, e as reformas que o código anterior teve, elas não levaram em consideração uma nova realidade que nós temos. Hoje em dia, nós já encontramos, e na fase recursal não é diferente, muitas considerações levando em conta a existência desse processo eletrônico. Depois, o que já foi conversado na data de ontem, e vai ser conversado em outros palestrantes, é o sistema de precedentes que o Código trouxe. A valorização dos precedentes. E tem uma colega nossa lá na Univale, que é a Thais Van Dressen, que ela, inclusive, esteve nos Estados Unidos fazendo pesquisa, num grupo de pesquisa da Unifeb, trabalhando com essa mudança que nós estamos vivendo há algum tempo, da Civil Law para Common Law. Então, se vocês observarem, vocês vão ver que nós estamos, e no Código essa valorização é muito grande, tratando de precedentes. Não é, e em algumas situações, eles vão ser mais importantes do que a própria legislação. Então, isso aí também foi uma mudança que nós tivemos. Se vai ser bom ou não vai ser, eu não consigo dizer agora. O que eu tenho que dizer é que eu preciso de tribunais superiores fortes, equilibrados, independentes, para que realmente esses precedentes tenham uma efetividade. E depois, uma valorização ao princípio da fungibilidade, que era um princípio que sempre trabalhávamos na parte recursal, mas o Código de Processo Civil ele trouxe artigos que falam na literalidade o aproveitamento do ato aplicando a fungibilidade. Quando, por exemplo, ele fala da possibilidade da troca dos embargos de declaração por agravo interno, quando ele fala da possibilidade de modificação do RESP para o recurso extraordinário. Então, ele trabalha literalmente, hoje, com o princípio da fungibilidade, o que antes nós falávamos só de forma teórica. Muito bem. O Código, então, ele fez uma diminuição de recursos, aparentemente diminuíram, mas não diminuíram,
tá? Porque houve a retirada do agravo retido e dos embargos infringentes. O agravo retido, ele era um recurso morto, não é verdade? Nós fazíamos o agravo, a parte era intimada, fazia contrarrazões, aquilo lá ficava morto dentro do processo. E hoje em dia, então, o agravo retido ele foi transformado de forma sábia, que ele pode ser alegado em preliminar de apelação. E o que mudou? Não mudou nada, só mudou um pouco do trabalho do advogado. Porque hoje em dia nós não precisamos fazer o agravo retido e fazer contrarrazões, nós vamos poder alegar em preliminar o que antes nós também tínhamos que fazer. Nós tínhamos, analise o agravo que está retido lá no processo. Porque para ser analisado aquele agravo retido, nós precisávamos fazer o requerimento expresso no recurso de apelação. Então, não houve uma alteração substancial. E a que teve foi boa. Então, não é que mudou, não diminuiu o recurso, ele ainda existe, aspas, né? A utilização dele ainda existe, porque nós vamos poder, em preliminar de apelação, fazer o levantamento de todas as questões que foram decididas no curso do processo e que não terão o cabimento do agravo de instrumento. O recurso de embargos infringentes também foi retirado, mas em troca eles colocaram uma nova técnica de julgamento, que ela está prevista então no artigo 992 do Código, e alguns até falam que hoje em dia então nós temos uma obrigatoriedade dessa revisão da matéria. Então, o que vai mudar é que eu não vou precisar interpor os embargos infringentes, eles serão algo automático dentro do procedimento. O que vai precisar ser realizado para que tenha efetividade essa nova técnica? A alteração dos regimentos internos dos tribunais, porque ali conta que se por acaso, e ali o Código traz os casos, quando a decisão não unânime em recurso de apelação, quando houver procedência da ação rescisória, quando agravo no instrumento com reforma de decisão julgar parcialmente o mérito, eu vou ter que submeter a uma reanálise daquela matéria, chamando mais um julgador para poder, então, verificar se vão manter aquela decisão ou se aquela decisão vai ser alterada. Podendo, inclusive, nessa nova fase de julgamento, ter sustentação oral dos advogados e também os desembargadores, julgadores que já se manifestaram, eles vão poder fazer a alteração do voto. Então, a ideia é uma reanálise obrigatória da matéria. A pergunta que fica e que nós precisamos identificar, ele fala em decisão não unânime em recurso de apelação. Não unânime com reforma ou sem reforma da sentença? Ele só fala não unânime. Então, nós vamos ter sempre a figura dessa nova técnica dos embargos infringentes. Eu acredito que seria quando houver reforma, mas nós teremos que fazer uma interpretação em cima disso e ver o que eles vão decidir, porque ainda ficou uma cláusula aberta dentro do Código. Se eu levar para o que estava no Código anterior, eu vou dizer quando houver a reforma, então, da sentença, que nós teríamos a incidência desse novo procedimento. Depois, dentro dos pressupostos recursais, nós tivemos também algumas alterações, algumas que já existiam na parte doutrinária e jurisprudencial, e outras que foram inseridas literalmente nos artigos. Então, por exemplo, na parte da legitimidade, eles falam que a parte legítima, o Ministério Público, a parte sucumbente e o terceiro prejudicado. E quando fala do Ministério Público, ele fala como fiscal ou como parte. Mas isso aí já era pacificada a possibilidade, só que o Código trouxe a literalidade para não ter dúvida de interpretação. Mudou, é claro, a tempestividade dos recursos, uma padronização, 15 dias, com exceção dos embargos de declaração, que ficou de 5 dias, e vai ter uma mudança substancial na prática do advogado, porque agora nós temos a contagem em dias úteis. Contagem em dias úteis de prazos processuais. Prazos processuais, porque eu já vi assessora de juízes lá em Itajaí fazendo contagem de prazo não processual. Não, doutora, a senhora tem que esperar porque são dias úteis. Agora, eu digo, querida, prazo processual. Então, nós temos que saber essa distinção também.
A fase recursal, como é prazo processual, eu às vezes me espanto. Quando eu faço a contagem lá no escritório, eu digo, não, deixa eu contar de novo, porque isso aqui não está certo. Nós não estamos acostumados ainda com isso, mas isso é bom porque quem advoga aqui na sala vai saber que dá um respiro para o advogado, porque tu tem que ver a sentença, tu tem que chamar o cliente, tem que dar lencinho, tem que acalmar, né? Ou então mandar parar de gritar, porque senão eles gritam, né? Então, assim, isso tudo leva um tempinho. Não é verdade? E esse prazo, então, ele nos dá um suspiro maior, principalmente se eu falar na necessidade de um RESP do RE. Porque são, eu digo, recursos mais densos. E se houver a necessidade dos dois, eu tinha 15 dias corridos para fazer os dois. E agora, tendo 15 dias úteis, tudo fica melhor. Então, isso fez uma substancial modificação. Também a figura, como eu falei, da valorização do processo eletrônico, é que ela já está me mostrando 15 minutos, é impossível. O litisconsórcio com procuradores diferentes, desde que escritórios diferentes, o prazo passa a ser em dobro. Com exceção se forem autos eletrônicos. Então, tem que ter um cuidado, porque esses prazos que o Código traz como benéficos, eles não vão acontecer no caso de ser autos eletrônicos. Então, isso aí tem que tomar um cuidado. Depois, ele trouxe uma amenização na pena de deserção, porque ele diz assim, ó, se você não fez o depósito completo do preparo, eu te dou um prazo para que você supra essa insuficiência. Ele trouxe o prazo de 5 dias para que esse preparo seja integralizado. E olha só que interessante, ele diz assim, ó, se tu não pagar preparo, tu mesmo assim, teu recurso, ele vai prosperar. Só que eu vou te dar uma penalidade, que é uma multa. Você vai ter que pagar o preparo em dobro. Tem que cuidar, porque assim, ó, dentro da fase recursal, vamos pensar que eu entrei com agravo de instrumento, não fiz o pagamento do preparo, eles mandaram eu pagar esse preparo em dobro. Se eu não pagar o preparo em dobro, não pagar essa multa que eles vão arbitrar, eu não poderei entrar depois, porque além do dobro vai ter uma multa, não poderei entrar com outros recursos. Então, tem que ter um cuidado, porque isso passa a ser causa impeditiva de propositura de recursos mais para frente. O pote de remessa e retorno, que já era uma realidade, no nosso tribunal nós já tínhamos uma resolução tratando disso, mas o Código trouxe e disse, ó, se forem autos eletrônicos, não precisa mais, porque não vai mais nada pelo correio, nós mandamos Ctrl+C, Ctrl+V, sei lá, dentro do sistema deles, e ele é remetido. Então, não teria esse problema. Houve a inserção dos honorários. Isso aqui eu já senti lá no escritório uma mudança radical, porque o que acontecia? Desculpe se nós temos advogados de banco e seguradora, mas eu sofro bastante com isso, e recorre. Não, o direito não existe mais, é claro, não, mas recorre para ganhar tempo, e nós sabemos que esse recorrer para ganhar tempo funciona, né? E eles recorrem. E então, agora o que acontece? Se você recorrer, vai ter uma penalidade, que é o arbitramento dessa verba honorária. Então, eu já senti na prática no escritório o pagamento dessas condenações em casos onde, aspas, nós temos uma aberração para fazer um recurso. Ou seja, não existe mais o direito e vai acabar, acredito sinceramente, porque eu também sou otimista, Fernanda, eu acredito sinceramente que nós teremos uma diminuição desses recursos meramente protelatórios. Porque eu sempre digo, manda doer no bolso que funciona, se não doer no bolso, não funciona. Aquela coisinha de, mas não vão ter que pagar nada, então vamos recorrer. Então, agora tendo essa penalidade, né, além da litigância de má-fé, tudo bonitinho ainda tem essa condenação em honorários, eu vejo que isso aí vai melhorar bastante. Com relação também aos recursos, a parte de sustentação oral, nós tivemos modificação. O Código adaptou, até possibilitando fazer por videoconferência, e os tribunais também terão que se adaptar a isso, né? Porque se eu fizer o requerimento, eles vão ter que providenciar uma sala de videoconferência para poder trabalhar, ou outros meios que também poderíamos usar, por exemplo, o Skype, que é mais tranquilo. Então, não necessariamente todo aquele aparato de uma videoconferência. E também eles colocaram a possibilidade da sustentação oral no agravo de instrumento quando ele for tratar de tutelas provisórias de urgência ou de evidência. O julgamento, então, dessas decisões interlocutórias, a possibilidade da sustentação oral. Porque, às vezes, a gente tenta explicar no papel, mas falando,
é muito mais fácil explicar. Então, a sustentação oral, em algumas situações, ela é muito importante, principalmente nos casos que envolvem as questões de família, que também eu advogo muito na parte de, como a Fernanda estava falando, que tem que ter uma outra forma de tratamento. A sustentação oral ali, explicar, ela faz toda a diferença. No recurso de apelação, a modificação que nós tivemos foi o juízo de admissibilidade, ele vai ser feito diretamente no Tribunal de Justiça. Alguns estão criticando, dizendo que o tribunal vai ficar com muita sobrecarga, mas eu acredito que não, porque já sobe prontinho, se for no caso de ser inadmitido por ausência de alguns pressupostos, vai morrer lá no tribunal. O que acontecia antes, se nós formos pensar, é que no caso de inadmissibilidade, ainda era cabível agravo de instrumento e acabava chegando no tribunal também. Então, não vejo, claro, a não ser aquelas aberrações jurídicas, aquelas aberrações jurídicas que nós temos e que realmente o recurso não teria como prosperar. Só voltando ali um pouquinho, quando eu falei em aproveitamento dos atos do mérito, possibilidade de emenda, no caso de ausência de preparo, tem que cuidar, porque para tudo isso o recurso tem que ser tempestivo. Vocês vão ver que as manifestações do legislador desde que seja tempestivo. Desde que seja tempestivo. Então, a tempestividade é algo que nós não podemos emendar. É uma prioridade que nós temos que ter. O resto, vocês vão ver que alguns, eles amenizam essa situação. O Código manteve o efeito suspensivo na apelação como regra e trouxe as exceções lá de quando que não terá efeito suspensivo, dizendo, literalmente no Código, que quando houver a necessidade de conseguir esse efeito suspensivo, a parte vai colocar lá a alegação do dano, do periculo in mora que ela tem, e o tribunal, o desembargador ou ministros, no caso da apelação, o desembargador, ele vai fazer a suspensão daquele, ou a liberação daquele processo. E com relação ao efeito suspensivo, que nós mudamos radicalmente, isso foi essencial e importantíssimo, foi a possibilidade de requerer o efeito suspensivo já no RESP e no RE. O que antes havia a necessidade de uma medida cautelar e outros entendiam mandado de segurança, hoje em dia isso acabou. Então, nós podemos pedir já no recurso, quando houver a necessidade de paralisação dos efeitos da decisão recorrida, tanto no RESP como no RE, e a possibilidade de ser deferido, então, pelo Superior e pelo Supremo. Então, isso é importante. O agravo de instrumento foi a nossa lástima, a nossa tristeza, o nosso retrocesso na parte recursal. Não tenho palavras de mostrar minha tristeza. O agravo de instrumento, ele trouxe um rol taxativo, onde antes ele permitia que o legislador analisasse o caso concreto, se eu demonstrasse o receio de dano, agora acabou, isso não existe mais essa abertura. Ou eu encaixo aqui, ou não cabe. Ou eu encaixo, ou não vou entrar com agravo de instrumento. Então, o que acontece? A discussão que se faz na doutrina é que nós vamos ter que ressuscitar o mandado de segurança contra decisões judiciais. Péssimo, porque nós já entramos naquela ideia do agravo de instrumento aberto, quando a parte demonstrar lesão grave de difícil separação, e nós retrocedemos. Aquilo lá foi alterado para possibilitar que a parte demonstre ao legislador que está ali lidando com o caso a necessidade ou não do agravo naquele momento, e também para derrubar a necessidade do mandado de segurança. E agora, da forma como está, nós revivemos e nós temos, então, que estudar. Nós temos que estudar, porque a maioria de vocês nunca nem fez, o mandado de segurança contra a decisão judicial. Então, nós vamos ter que reviver esse conteúdo, estudar um pouquinho, porque vai ser a única forma que nós temos. O Código deixou um pouquinho aberto algumas possibilidades de utilização do agravo. Lá, bem no finalzinho, acho que é no parágrafo único que está, ele coloca assim, ó, na fase de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Ele colocou uma forma genérica. E ele colocou isso porque esses procedimentos, por exemplo, cumprimento de sentença tem impugnação.
Se for julgada a impugnação, vai ser cabível agravo de instrumento, porque está aqui. No inventário, eu vou ter habilitação de credores, por exemplo. Se for julgada a habilitação de credores, aquele credor que se viu prejudicado vai poder fazer agravo de instrumento. Não vai precisar chegar até o final para alegar isso em preliminar de apelação. Então, essa parte, esse parágrafo, que eu acredito que está no parágrafo único desse artigo 1015, que fala do rol do agravo de instrumento, ele abre um pouquinho as decisões interlocutórias que serão recorríveis através desse procedimento. Então, eu teria preliminar de apelação para que forem recorrível, agravo de instrumento para o rol taxativo e aquelas que eu preciso modificar no curso do processo e que eu não posso esperar o recurso de apelação, e quem advoga sabe que são várias. Se vocês olharem o rol é triste, é sofrível, né? Nós vamos ter que estudar e fazer mandado de segurança contra decisões judiciais, desenterrar, ressuscitar um instituto que eles estavam matando. Os embargos de declaração também, eles tiveram uma modificação que não ter efeito suspensivo, que antes eles tinham efeito suspensivo, mas ele conseguiu também algo muito legal, que é embargos declaratórios com efeito infringente. Isso existia no outro código? É evidente que existia. Artigo 463, inciso 2 do código, dizia isso. Daí tu entrava com embargo declaratório, se tinha efeito modificador, dizendo, doutor, eu não posso, porque a senhora quer modificar a minha sentença. Então, assim, hoje o código, então, acabou com isso. Ele diz, é possível embargo declaratório com efeito infringente, artigo 1023, parágrafo 2º. Está lá, literal. E se for com efeito modificador, então, ele vai dar o prazo para a parte contrária contrarrazoar, porque os embargos declaratórios não têm a figura das contrarrazões. Mas ele terá, se tiver esse efeito modificador. E ele trouxe também uma modificação com relação a embargos declaratórios para questionadores, porque isso é um parto. É um parto. Então, a doutrina está dizendo, padronizou o pré-questionamento implícito. Teve uma padronização. Por que teve essa padronização? Porque não vai precisar mais embargos declaratórios para questionadores? Vai precisar. Mas eu não sei com vocês, mas comigo era assim. Eu entrava com embargo declaratório para questionador, o tribunal dizia, já falei, Tança. Eu entrava de novo. Daí ele disse, agora eu vou te dar uma penalidade. Daí eu fazia o RESP, o tribunal disse, como você tentou 2 vezes, vou dar como pré-questionado. Não era assim? Comigo era assim, não sei se com vocês, mas comigo era assim. Daí eu fazia 2, recebia penalidade, chegava no tribunal e disse, não, agora eu vou aceitar, já que você está insistindo. E o código, ele disse assim, ó, você faz embargos pré-questionadores, declaratórios pré-questionadores, se por acaso o tribunal falar, não, eu não vou analisar, eu já analisei, o código diz que implicitamente estará pré-questionado. Então, não vou precisar levar multa, não vou precisar ficar brigando, porque eu fazia assim, ó, eu imprimia o mesmo recurso, ou peticionava igual, eu não mudava nenhuma vírgula, eu botava o mesmo recurso e eles ficavam doidos, me davam uma decisão bem mal criada, mas era a única forma que eu tinha de me garantir que o meu RESP ou meu recurso extraordinário, porque a gente sempre tem aquele medinho, né, de chegar lá e não ser aceito por falta do pré-questionamento, que o entendimento das turmas superiores ainda é que seja expresso. Então, essa ideia, essa mudança que nós tivemos no código, ela foi fantástica com relação a... Acabou? Com relação a essa dinâmica. RESP-RE, efeito suspensivo, modificou. E, é claro, o que nós temos que olhar com carinho com relação ao recurso especial extraordinário? A multiplicidade de recursos, como que acontece, o que é uma decisão de afetação, o que é um acórdão paradigma. Que explicar isso para os alunos é o meu parto de forceps todo semestre, né? Porque, imagina, a apelação já é mais tangível, agravo também. Agora, explicar RESP, RE e falar decisão de afetação e acórdão paradigma, daí eu faço mímica, né? Porque realmente é complicado. Né? E para nós, que é algo que já existia de alguma forma, mas houve um aprimoramento, também será. Muito obrigada.